E o assunto agora é gagueira. Você reparou que o seu filho ou sua filha anda repetindo sílabas ou então fonemas? Isso daí pode ser uma disfunção e eu vou conversar agora com a Marta Arias, ela que é fonoaudióloga, para explicar para a gente como que funciona isso. Como que esse problema acontece, Marta? Olha, a gagueira, né, também chamada de disfemia, tá? Essa é uma gagueira que nós estamos falando agora da gagueira infantil. Com 3 anos, a criança tem que estar falando, né, normalmente as palavras, se comunicando. Então, nesse período, se apresentar, né, são 3 tipos de disfluência. A gente não chama ainda uma gagueira propriamente dita. Então, uma disfluência. Então, nós temos a leve, a normal e a grave. Tá? Então, a normal seria que nessa faixa etária dos 3 anos, a criança começar a hesitar para falar, né? São os bloqueios, mamãe, né? Ou mamãe repetir a primeira sílaba. Então, essa criança está ainda em desenvolvimento da fala e da linguagem dela. Então, isso é normal de acontecer. Depois, ela passa pela disfluência leve, que a criança está ainda no desenvolvimento da fala e da linguagem, aprendendo várias coisas ainda, né? Aumentando o seu vocabulário, e ela pode apresentar também repetições, hesitações, bloqueios, mas num período apenas de 3 meses. Se isso permanecer, persistir, aí você já tem que procurar um profissional para fazer orientação à família, à escola, ainda não sendo um caso ainda para terapia. Mas com 4 anos, ela já está com a fala toda completa, desenvolvida, e está gaguejando, né, com uma disfluência maior, com mais tempo de bloqueio. Assim, aí sim você tem que procurar um profissional que trabalhe, né, a gagueira para poder trabalhar e isso se amenizar, né, orientando a família de como lidar e pronto. Agora, não pode achar que isso vai passar, porque aí isso vai aumentando, intensificando, achando que isso é normal, a fala dela, né? E agora você falou que, com relação ao tratamento, a gagueira ela tem cura? Olha, já com adulto, né, não tem cura. A gagueira, se não foi trabalhado nessa parte que ela está, na evolução da fala dela, né, que a gente pode modificar a fala, né, aí, quando ela já está adquirida, a gagueira já está adquirida, com essa faixa etária de adolescente para adulto, aí é um outro tipo de trabalho, que é a modificação da fala do falante. Então, e a gagueira não tem cura. Então, para colocar nessa primeira infância, a gagueira ela tem tratamento, ela tem subterfúgios que pode ser trabalhado. Sim, com uma boa evolução e nunca mais acontecer dela ter essa disfluência. E com relação aos pais, ou então à escola, os amiguinhos, família, o que não pode ser feito para uma criança que apresente essa disfluência? Porque é comum dizer assim, para um gago, para uma pessoa que possui esse problema, a pessoa completar a palavra, para eles, parece que é a pior coisa do mundo, né? O que não pode ser feito para pessoas que apresentam esses problemas? Não pode completar, porque, olha só, quando a gente está conversando, a gente tem um raciocínio. Quando eu falo assim, para, pensa, respira, você já cortou o raciocínio da fala. Então, aí, ele não vai... Eu vou falar para quê? Porque ninguém quer me ouvir como eu estou falando. Porque as pessoas, primeiro, têm que se preocupar com o que ela quer passar para a pessoa, não o modo dela estar falando. Então, olhar para ela, dar segurança ao falar assim, olha, a mamãe está aqui. Quando ela estiver repetindo, mamãe, você quer falar com a mamãe? Quando você corta aquela fala dela, ela volta, ela já sabe o que ela quer falar, ela fala a palavra certinha, sem ser gaguejada, tá? Então, dar mais segurança, falar mais suave, mais tranquila e deixar ela mais segura para falar.
E quais são as dicas que você dá para quem tem essa disfunção e que está assistindo, que tem um filho que tem essa disfunção? Quais são as dicas que você dá? Exatamente. É uma respiração melhor? É um trabalho melhor? É mais paciência? O que seria? Mais paciência para ouvir o que ela quer falar e procurar um profissional, porque cada caso é um caso. Porque a disfemia, né, a gagueira, ela pode ser hereditária, ela pode ser adquirida, né, através de assim, a criança sofreu um acidente, teve um período de internação, tem todo um histórico aí para poder a gente saber de que maneira trabalhar aquela criança e aquela fala naquele momento que ela está passando, tá? Então, um profissional seria melhor para poder orientar a família. Tá ótimo, então, Marta. Muitíssimo obrigada. Eu vou ficando por aqui. No próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe para vocês.